Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É bom estarmos na casa do nosso Deus nesta noite, podermos aqui sentir a sua presença, louvar o seu nome, entregar a nossa adoração e também receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, a mim e a minha esposa, a irmã Dione, que ali está e que me acompanha nesta noite aqui. Louvar ao Senhor por esta oportunidade de chegar aqui ao Templo Sede em Ceará-Mirim, para juntos cultuarmos ao Senhor e poder também compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deixar aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Abdênigo pela oportunidade, pela confiança, aos queridos irmãos que aqui estão, sempre um prazer revê-los e estar junto com os irmãos. E eu sei que o Senhor nesta noite tem a sua palavra para falar a cada coração, cada um que estiver pronto para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Vamos abrir as Bíblias outra vez, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, para nós lermos a partir do verso 15, ou relermos o texto, que já foi lido e que aqui poderemos tomar como base para o que nesta noite vamos refletir na palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versos 15 até o verso 17. Se você já está com a sua Bíblia aberta, vamos ler. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Se eu dissesse a você, meu irmão, minha irmã, que alguém está roubando de você uma das coisas mais preciosas que Deus te deu, e eu mostrasse a você como evitar esta perda, lhe interessaria ouvir o que eu tenho a dizer? Eu posso te garantir que há um recurso extraordinário que Deus te deu, e que você tem em quantidades limitadas, e que está sendo desperdiçado ou mesmo furtado das suas mãos. E o pior, mesmo depois de você descobrir que está sendo roubado, não dá para recuperar o que já foi embora. Mas pela palavra do Senhor, nós vamos ver nesta noite como parar esta perda, como bloquear o ladrão, e como investir esse recurso de uma forma que você vai ganhar muito, mas muito mesmo, com a correta aplicação deste bem que Deus te deu. Posso falar disso? Tenho a sua atenção para esse assunto nessa noite? Nós vamos olhar aqui, queridos, e ver que o apóstolo Paulo está escrevendo uma das suas mais extraordinárias epístolas. A epístola aos Efésios é considerada uma das obras mais extraordinárias do Novo Testamento. Depois de mostrar que os crentes vivem numa nova realidade, em que Cristo é a cabeça de um corpo, uma nova sociedade, agora Paulo vai explicar desde o verso 4, do capítulo 4, como os crentes devem viver nesta nova realidade. E é importante nós entendermos o que ele tem para nos dizer. É tão precioso, queridos, porque todos nós queremos encontrar uma maneira de ter uma vida mais significativa. Todos nós queremos ter uma vida mais produtiva,
queremos alcançar metas, objetivos. Quem aqui não sonha em fazer mais, em alcançar mais? Quem aqui não pretende, neste ano, realizar mais do que conseguiu nos anos anteriores, especialmente nos 2 últimos anos com esta pandemia? Então eu quero falar hoje como você e eu podemos viver de uma maneira sábia, aproveitando bem o mais extraordinário recurso que Deus dá a cada um de nós. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes que nós devemos viver de uma maneira sábia. Ele diz: vejam bem como vocês estão vivendo. A maioria das pessoas, queridos, parece que não para ver como está a sua vida, para avaliar como ele está vivendo. E Paulo diz que nós devemos ter cuidado para ter uma vida que seja considerada sábia. Ele está falando de uma sabedoria prática, uma sabedoria que afeta o nosso comportamento. Porque o maior sábio não é aquele que tem muita coisa, mas aquele que usa bem aquilo que tem. Você não considera o melhor motorista aquele que tem um carro super automatizado que já faz quase tudo sozinho? Você considera um excelente motorista aquele com um Chevette 68 que consegue fazer tudo mesmo com as condições do carro precárias. A cozinheira mais sábia não é aquela irmã que tem a cozinha estilo Masterchef, toda sofisticada, com tudo quanto é aparelho, mas é aquela que tem 2 caçarolas e uma frigideira e faz o almoço completo. Essa que é a cozinheira sábia, é uma sabedoria prática, uma sabedoria que é aplicada à vida. E nós precisamos então olhar como nós estamos vivendo, porque Paulo diz: vejam a maneira como vocês vivem, observe a maneira como você está vivendo, faça uma autoanálise da sua vida, veja que ajustes precisam ser feitos para que você viva de uma maneira sábia, porque o sábio, ele sabe aproveitar as oportunidades. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 em diante, 5 e 6, o sábio Salomão vai dizer: o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo apropriado de fazer cada coisa. Há um modo correto, há um tempo correto, e ele diz que o sábio sabe discernir isto, para agir de maneira certa, na hora certa, da forma certa. Isso é viver de uma maneira sábia. E logo após dizer que nós precisamos verificar a nossa vida e ajustá-la para que nós possamos viver de maneira sábia, o apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo, ou aproveitar bem o tempo, porque viver de maneira sábia envolve saber usar bem o tempo de que nós dispomos. Entenda uma coisa: o tempo é a única dádiva que Deus dá por igual a todas as pessoas. O tempo é o único recurso que Deus distribui igualmente para todas as pessoas. Nem todo mundo aqui tem o mesmo dinheiro. Nem todo mundo aqui tem as mesmas habilidades. Nós temos diferenças também naquilo que temos de inteligência, de cultura. Nem todo mundo aqui tem a mesma beleza. Basta você olhar do lado aí e vai ver que há diferenças. Mas embora não tenhamos o mesmo recurso financeiro, embora não tenhamos as mesmas habilidades, embora não tenhamos a mesma cultura, embora não tenhamos as mesmas habilidades, no entanto, cada pessoa que vive nesta terra tem o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo. Independentemente de onde você more e de qual seja a sua profissão, a sua atividade, todos nós temos
24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias mais ou menos por mês e por aí vai. Essa é a quantidade que Deus dá de tempo a cada um de nós. E se nós queremos viver como sábios, precisamos aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Guarde uma coisa, que isso é muito importante. O que você é, ou o que você se torna, depende de como você usa o seu tempo. Deixa eu dizer com outras palavras para você guardar mais ainda. Você se torna aquilo no qual você investe o seu tempo. Aqui certamente tinha gente que não sabia cozinhar, talvez tinha irmã aqui que não sabia cozinhar nada, né? No máximo fervia aquela água para fazer um chá, mas foi lá, se dedicou, gastou tempo, aproveitou aí alguns recursos que a internet hoje coloca muito facilmente, e hoje já está quase se candidatando a um reality show de culinária, porque está cozinhando muito bem. Gente que não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, mas começou a ler, começou a se envolver com isso, começou a gastar tempo com isso, e hoje já é professor de EBD, hoje já é alguém que ensina, já é alguém que tem conhecimento. Se você aplicar o seu tempo de uma forma sábia, você vai crescer naquilo em que você investir o seu tempo. O que você é, ou principalmente o que você vai se tornar, depende muito de como você vai usar com sabedoria o tempo que Deus te deu. Então veja como o apóstolo Paulo ele está nos orientando. Ele diz, preste atenção como você está vivendo. Viva de uma maneira sábia. E essa forma sábia de viver, ele diz, nós devemos remir o tempo. O verbo remir aqui fala de alguma coisa que você tirou do poder de outro e trouxe para o seu poder. Remir fala de resgatar, fala de redimir, tirar algo que estava no controle de alguém e trazer para o seu controle. Está ligado a alguma coisa que tinha sido tirada de você e você foi lá e trouxe de volta. Houve livramento, salvação, recuperação, algo que tinha se perdido, trouxe de volta. Isso é o que significa remir. Quando Paulo diz que nós devemos remir o tempo, queridos, ele está dizendo que nós devemos tomar o poder sobre o nosso tempo, tirar das mãos de outros o tempo que seja nosso e esteja sob controle deles, e trazer esse tempo de volta para o nosso controle e usá-lo da melhor maneira possível, resgatar o tempo, usar com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Esta é a maneira sábia que nós devemos viver. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, mas uns conseguem produzir muito e outros não conseguem produzir nada. Porque nós não usamos com sabedoria o nosso tempo. É importante observar, queridos, que o apóstolo Paulo, ele vem desde o capítulo 4, dizendo como os crentes devem viver. Primeiro ele disse que nós devemos viver de uma maneira diferente do mundo, no que diz respeito à maneira santa do nosso comportamento. Agora vocês são luz, então andem como filhos da luz, reprovem as obras das trevas, vivam de uma maneira diferente. Vocês não são mais treva, não são mais mundo, vocês não são mais ímpios, vocês agora são povo santo do Senhor. Ande de maneira santa. Foi a primeira diferença que ele estabeleceu entre o crente e o não crente. O não crente vive de qualquer maneira, o crente vive de maneira santa. Mas logo em seguida ele está dizendo que também o crente vive de maneira sábia no uso do seu tempo, enquanto o mundo, por contraste, vive de uma maneira insensata quanto ao uso do seu tempo. Isso significa que o crente não deve
fazer uso do seu tempo no mesmo padrão do mundo, mas à luz da palavra de Deus, nós precisamos gerenciar o nosso tempo, usar sabiamente esse precioso dom, essa dádiva de Deus para nós, como filhos da luz, para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer da nossa vida, porque nós vamos ver que a vontade de Deus é o objetivo final de um bom gerenciamento do nosso tempo. Nós somos mordomos do nosso tempo. Deus nos deu as mesmas horas, os mesmos minutos, os mesmos dias, mas Paulo agora está dizendo: viva de maneira sábia, recupere o controle do seu tempo. Remir era um verbo muito usado para falar de um valor que precisava ser resgatado, algo precioso que precisava ser trazido de volta. E sem dúvida nenhuma, queridos, remir o tempo é uma das maiores mordomias, uma das maiores responsabilidades do cristão, porque o tempo que Deus nos dá é um bem muito precioso, e nós aprendemos na Bíblia que de tudo que Deus nos dá, nós iremos prestar contas diante dEle, como nós usamos isso. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando do tempo como fosse um valor, algo que deve ser resgatado. De fato, tem gente que diz que tempo é ouro, porque tempo é algo realmente muito precioso, uma coisa que nós não devemos desperdiçar de maneira alguma. O tempo tem grande valor. Então, considerando o tempo como um valor precioso, note que Paulo então está nos levando a pensar que pelo menos 3 coisas podem acontecer com o nosso tempo, com o meu tempo, com o seu tempo, que é um bem precioso de Deus para nós. A primeira coisa, o tempo pode ser roubado. Se o tempo é um valor, e Paulo diz que nós devemos trazê-lo de volta para o nosso controle, é porque alguém pode roubar o nosso tempo. E você sabe que tem muitas pessoas que roubam o nosso tempo. Mas se você não tiver o cuidado com isso, você vai desperdiçar o seu tempo à toa. E às vezes tem aquela pessoa que diz assim: olha, eu não estou fazendo nada, eu vou para aí. Mas para não fazer nada só basta uma pessoa, não precisa 2. Se você entregar o controle do seu tempo a alguém que não sabe usar bem o tempo dele, você está com um problema. Você está com um problema porque já não bastasse ele não saber gastar bem o tempo dele, agora ele vai lhe ajudar a desperdiçar o seu. Na realidade, ele vai roubar o seu tempo. Se você gasta tempo com quem gasta mal o seu tempo, você está em má companhia. Agora entenda, eu não estou dizendo que a gente não deva ter companhias. Aquela irmã que resolveu ir na sua casa para orar com você, aquele irmão que resolveu ir na sua casa para fazer um culto doméstico com você, ou para conversar das coisas de Deus, ou contar um testemunho, ele não está roubando o seu tempo, ele está compartilhando as bênçãos de Deus que vai fazer com que você seja abençoado nesse tempo. Mas nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que gastam o tempo à toa, desperdiçam, usam para qualquer coisa, passa o dia todo conversando sobre qualquer coisa, e quando vai embora ainda diz: depois eu volto aí que tem mais um bocado de coisa para a gente conversar. Entenda uma coisa, se o tempo é uma coisa tão preciosa para nós, queridos, pense comigo, se você ganhasse uma herança, um bom dinheiro, ou descobrisse que alguém lá atrás fez uma poupança para você e agora você pode resgatar este dinheiro, você pegaria esse valor e entregaria a uma pessoa que você sabe que é esbanjador, que é descontrolado e que não sabe usar o dinheiro?
Você pegaria o dinheiro que você acabou de ganhar e entregaria na mão daquele sujeito que gasta com tudo, desperdiça, compra besteira e daqui a pouco não tem mais nada? É lógico que não. É lógico que não, porque isso seria uma atitude insensata, tola. Mas se nós não fazemos isso com o nosso dinheiro, por que é que nós faríamos isso com o nosso tempo? Então entenda uma primeira questão muito importante. Seu tempo pode ser roubado e nós precisamos fechar esta porta. Se alguém disser assim, mano, eu não estou fazendo nada aqui, fique aí mesmo, irmão. Fique sem fazer nada aí mesmo onde você está. Não venha para cá, não. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Porque o tempo nós podemos usar e devemos usar de maneira sábia. Usando de maneira sábia, nós vamos ver que teremos muito a ganhar com o nosso tempo. Aquilo que você faz com o seu tempo determinará quem você será. Mas além do nosso tempo poder ser roubado, tem uma outra questão também. O nosso tempo pode ser desperdiçado. Às vezes não é outra pessoa que está roubando o seu tempo, mas é você mesmo, eu mesmo, que estamos gastando mal o nosso tempo. Joga o tempo no lixo, joga o tempo fora. E hoje nós temos um monstro voraz, devorador de tempo, que é a indústria do entretenimento. Você tem canais à vontade para assistir coisa nenhuma ou qualquer coisa. Você tem internet que dá conta da vida de todo mundo e de ninguém. Você tem redes sociais que dá para conversar com todo mundo e ao mesmo tempo sem ter uma conversa firme com ninguém. E por desperdiçar o tempo na frente da TV, na internet, nas conversas ao telefone, nas redes sociais, muita gente está jogando o tempo no lixo. Agora entenda uma coisa. Quando você, em vez de gastar o seu tempo para fazer algo que é bom para você, você passa o dia no Facebook, os seus sonhos provavelmente não vão se cumprir. Mas os sonhos do dono do Facebook já estão se cumprindo. Quando você passa o dia todinho na Netflix, na televisão, na Rede Globo, que Deus me livre, qualquer coisa assim, você está desperdiçando o tempo que você poderia estar cumprindo os seus sonhos, as suas metas. Mas as metas da Globo, da Netflix, do Facebook, do Instagram, você está cumprindo todas elas. Então entenda uma coisa, quando você usa mal o seu tempo, você deixa de usá-lo a seu favor, deixa de usar o tempo para cumprir o seu propósito de vida, deixa de usar o tempo para cumprir o seu sonho e principalmente a vontade de Deus para a sua vida e está usando o seu tempo para cumprir o sonho de homens ímpios que querem ganhar dinheiro, fazendo você fazer papel de tolo, gastando o seu tempo à toa. Você está entendendo como é algo importante nós aprendemos a controlar bem o nosso tempo? As pessoas mais bem-sucedidas, queridos, não são aquelas que ganham uma herança. Tem gente que ganhou uma herança e depois desperdiçou todinha. Nós temos o caso do filho pródigo, recebeu toda a sua parte na herança e daqui a pouco ele não passa de um cuidador de porcos. Porque é fácil desperdiçar o bem precioso quando você não sabe usar. Por isso, nesta noite eu vim aqui para dizer, você precisa viver de uma maneira sábia. Você precisa de viver de uma maneira inteligente. E a maneira sábia que Deus quer que você viva é usando bem o tempo que Ele deu, administrando bem este recurso precioso para que você possa se tornar alguém melhor, mais produtivo, mais crente, mais dedicado, mais esforçado na obra, mais cheio do poder de Deus e tantas outras coisas que você pode ser, se você usar bem o recurso precioso que Deus te deu. Não jogue fora este recurso.
Não jogue o tempo pela janela. Alguém já disse que quem joga o tempo pela janela, quem mata o tempo, não é assassino, é suicida. Quando você mata o tempo, você está matando você mesmo. Quando você mata o tempo, você está matando sua vida. Você está desperdiçando a sua vida. E o pior, sabe o que é? É que não dá para recuperar nem um minuto daquilo que já passou. Mas graças a Deus que a palavra nos chama a uma avaliação da nossa vida. Ela nos chama nesta noite a olharmos como nós estamos vivendo. Porque o tempo pode ser roubado, o tempo pode ser desperdiçado, mas o tempo também pode ser remido. Ele também pode ser reconquistado, ele também pode ser bem aproveitado, ele também pode ser usado com sabedoria. Então, remir o tempo significa otimizar, aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá, de uma forma prudente, sábia, de forma que sejamos bons mordomos desse recurso extraordinário que Deus nos deu, para que nós possamos aproveitar bem as oportunidades. Na palavra de Deus aqui, Paulo diz, vamos remir o tempo, ou aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Ele usa duas palavras diferentes aqui, que a língua grega usa para falar de tempo. A primeira, quando ele diz aproveitar o tempo, ele está usando a palavra kairos, que fala de um tempo como oportunidade, um tempo que Deus te dá, ou um tempo que aparece diante de você como oportunidade. E quando ele diz, porque os dias são maus, ele está usando cronos, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário. Então o que Paulo está dizendo é, dentro do calendário, que muitas vezes vai trabalhar contra nós, surgem oportunidades. E nós precisamos aproveitar estas oportunidades para não desperdiçar o tempo que Deus nos dá. Deixa eu lhe falar sobre uma coisa que muita gente faz e não percebe que está desperdiçando o seu tempo. Tem muita gente que gasta mal o seu tempo porque ele está vivendo no passado. O passado é um lugar que não existe mais. Não dá para viver no passado, porque quem vive no passado vive num lugar que deixou de existir. E tem gente que não faz mais nada, mas fica dizendo assim, no meu tempo eu fazia isso, mas hoje não faz mais. Quando era jovem eu fazia assim, esse jovem de hoje. Aí se você só usava bem o seu tempo quando você era jovem, então significa que você não está usando bem na idade que você tem hoje? Não dá para viver no passado, queridos. O passado já passou. E sabe de uma coisa? A melhor coisa que Deus fez foi criar dia e noite. Porque se nós vivêssemos num tempo sem divisões, quando alguma coisa acontecesse, você ficasse triste, quando alguma coisa acontecesse, você ficasse decepcionado, quando alguma coisa acontecesse, que você ficasse abatido, quando um dia fosse ruim, quando um tempo fosse mau, quando acontecesse algo terrível na sua vida, você poderia ficar eternamente nessa situação, mas graças a Deus, que o tempo passa e os dias mudam. O que aconteceu ontem, hoje já é passado. Você não precisa mais viver no dia de ontem. Hoje é um novo tempo, é um novo dia, é uma nova oportunidade, é uma nova situação que Deus te deu para você abandonar o que ficou para trás e prosseguir para frente, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, o verso 12 em diante, ele diz, eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para frente, para o alvo, aleluia. Glória a Deus, porque o dia de hoje está acabando. Porque se você até hoje foi um desperdiçador de tempo, amanhã é um novo dia. Amanhã você vai virar uma página na agenda. Amanhã você vai virar uma página no calendário, vai arrancar uma folhinha. Amanhã vai ser um novo dia, um novo tempo. Isso é maravilhoso, irmão, porque
se nós não fomos bons mordomos do tempo até ontem, ou mesmo até hoje, hoje é um novo tempo, amanhã será um novo dia. Deus nos dá novas oportunidades a cada tempo, a cada dia, a cada ano. Nós estamos começando um novo ano. 2022 é uma oportunidade de Deus para mim, para você, para nós vivermos de uma maneira diferente. Nós precisamos nos livrar dos consumidores de tempo. Nós precisamos nos livrar dos roubadores de tempo. Nós precisamos nos livrar daquilo que consome este bem de uma maneira insensata, para vivermos de uma maneira sábia, porque essa é a vontade de Deus para nós. Paulo diz que os dias são maus, por isso nós devemos aproveitar bem as oportunidades. Não fica bem claro o que ele quer dizer. Talvez ele esteja pensando que os dias são maus, porque nós vivemos em um mundo cujo propósito é desperdiçar o nosso tempo. Ninguém está lá fora pensando, como é que eu vou fazer os crentes crescerem, usarem mais o seu tempo? Como é que eu vou fazer para os crentes orarem mais, lerem mais a palavra? Se dependesse do mundo, as igrejas estavam fechadas, os crentes estavam chorando em casa. Se dependesse do mundo, o crente não orava, o crente não lia a Bíblia. Se você depender do mundo para ser um crente que usa bem o seu tempo, você não vai crescer. Os dias são maus, porque se depender das coisas que nos cercam e de como a sociedade é gerenciada, eles preferiam que os crentes não usassem bem o seu tempo. Ou talvez Paulo esteja simplesmente dizendo que todo dia desperdiçado é um dia mau. Se você não fez nada hoje que foi produtivo para o reino de Deus, ou mesmo para você, o dia de hoje vai para o lixo. O dia de hoje vai para a conta dos dias maus, dos dias improdutivos, dos dias em que não se fez nada interessante. Mas no nome de Jesus, eu vim aqui nesta noite para despertar você. Deus quer que nós sejamos bons gerenciadores do nosso tempo, que nós aproveitemos bem as oportunidades, que nós valorizemos este recurso que Deus te deu. Deus deu a você a mesma quantidade de tempo que deu a pessoa mais rica do mundo. Deus deu a você a mesma quantidade de tempo que Ele deu àquela irmã que faz tanta coisa para o reino de Deus, aquele pregador que faz tanta coisa na obra do Senhor. Deus te deu o mesmo tempo. E se Ele deu o mesmo tempo, Ele espera que você use bem o tempo que Ele te deu. Há um provérbio que diz, tem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra pronunciada, uma oportunidade perdida. Não tem como recuperar. Alguém disse que oportunidade é um sujeito que é careca na frente, que é cabeludo na frente e careca atrás. Eu estou quase sendo uma oportunidade já. Cabeludo na frente, careca atrás. Se ele passar por você, você não pegar logo, não tem mais como pegar depois. Já foi embora, não tem mais onde agarrar. Oportunidade é, ou você pega como um boi pelo chifre na hora que ela apresenta-se diante de você, ou então perdeu-se a oportunidade, o tempo passa, não tem mais como fazer voltar atrás. Cada dia é uma oportunidade que Deus te deu. Nós precisamos acordar o dia com essa percepção. Hoje é uma oportunidade que Deus me deu de ser mais produtivo, de usar bem o meu tempo. Eu não vou desperdiçar nenhuma gota, nenhum segundo. Eu não vou desperdiçar nada, porque eu quero ser um crente mais produtivo para a obra de Deus e para a minha vida. E assim nós devemos orar, como Moisés nos ensinou. E olha que Moisés era um camarada que entendia de tempo, porque ele teve bastante. Mas o Salmo 90 e o verso 12, ele ora dizendo: Senhor, ensina-nos a contar o tempo. Ensina-nos a contabilizar o tempo. Ensina-nos, Senhor, a fazer conta do tempo.
de maneira que nós alcancemos um coração sábio. Ora, só terá um coração sábio aquele que souber usar com sabedoria este tempo que Deus nos dá. Alguém diz assim, com a idade vem a experiência, mas isso não é verdade. Tem gente que a idade já chegou e a experiência está longe ainda. A experiência só vem com a idade se nós soubermos usar bem esse tempo que forma a nossa idade. Então vamos pensar agora, de acordo com o que Paulo vai finalizar esse texto. Ele diz, não viva como um insensato, não viva como um tolo, como um nécio, mas viva como alguém que é sábio e procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então a primeira coisa, para nós gerenciarmos bem o nosso tempo, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós. De uma forma em geral, a vontade de Deus é aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Ele quer que você seja santo, Ele quer que você seja sábio, Ele quer que você seja alguém que vive de uma maneira inteligente. Mas de uma maneira específica, irmão. De uma maneira muito particular, minha irmã. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você? Será que a vontade de Deus para você é que você não faça nada? Será que a vontade de Deus para você é que você viva os mesmos dias iguais e não progrida em alguma coisa? Não, certamente essa não é a vontade de Deus para você. Talvez a vontade de Deus para você é que você seja uma dirigente de círculo de oração, que você seja uma regente de um conjunto, que você seja uma empresária que vai investir no reino de Deus. Talvez a vontade de Deus para você seja que você seja uma cientista que vai ser alguém que vai falar de Deus lá no meio dos ateus. Talvez a vontade de Deus para você seja uma missionária, um missionário, um pregador, um pastor. Eu não sei qual é a vontade de Deus para você, mas eu sei de uma coisa: se você não usar bem o seu tempo, como é que você vai ser aquele que Deus quer que você seja? Porque quando você vê alguém que está cantando bem, ele gastou tempo para aprender aquilo. Se você vê alguém tocando bem, ele gastou tempo para chegar naquele ponto. Se você vê alguém que tem uma vida de experiência com Deus, às vezes a gente olha e diz, eu queria ser como aquela irmã que tem tanto testemunho, eu queria ser como aquele irmão que tem tanta experiência, mas isso envolve o tempo com Deus, o tempo de experiência com o Senhor, o tempo na oração, o tempo com a palavra, o tempo sendo produtivo. Se você não usar o seu tempo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, talvez você use o seu tempo para cumprir o propósito de Deus para outra pessoa, mas você não vai fazer aquilo que é a vontade de Deus para você, a vontade de Deus para mim. Aleluia, é que cada dia que Ele me dá, eu use de maneira a progredir em direção àquilo que Ele quer que eu seja, e com você também. Que você será daqui a 5 anos, se Jesus não tiver voltado, depende muito de como você utilizará o seu tempo daqui para lá. Se você gastar o seu tempo assistindo todas as novelas, todas as séries, maratonando tudo, você vai se tornar um expert em programação de mídia. E não vai para lugar nenhum. Se alguém não lhe oferecer um emprego nessa área, você não vai para lugar nenhum. E especialmente, certamente, você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Deus está nos dando uma oportunidade hoje de revermos as oportunidades que Ele já nos deu. Deus está nos dando uma oportunidade hoje de pararmos para pensar sobre o uso que nós estamos fazendo do tempo que Ele nos deu, para que nós possamos ser melhores mordomos do nosso tempo. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, Jesus disse, busque em primeiro lugar, Mateus 6:33, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.
O que é buscar o reino de Deus? É você viver de maneira que Deus seja o seu rei. É você entender que Ele é o seu rei, é aquele que manda, é aquele que estabelece as normas, é aquele que dita as regras, aquele que diz como tem que ser, aquele que diz como é para viver. E sabe como é que o rei diz que é para você viver? É para você viver de maneira sábia, usando bem o seu tempo, e não como um ímpio ou insensato, que usa o seu tempo de maneira inútil. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino não tem a ver com o meu direito, e tem sim a ver com a maneira como eu me comporto. Jesus quer que eu acorde pensando como eu vou fazer alguma coisa para o reino, que eu vá me levantando e pensando, o que é que eu vou fazer para o reino, o que é que eu vou fazer para o reino de Deus crescer, que na hora do almoço eu diga, eu estou me abastecendo, que é para eu fazer algo melhor para o reino, para que eu possa crescer dentro do reino, para que eu possa me comportar como um súdito deste reino. Um tempo que Deus nos deu, queridos, e nós precisamos usá-lo de maneira sábia. Para que o tempo seja usado de maneira sábia, nós precisamos aprender a priorizar o que é mais importante. Conta uma história que um sábio pegou umas pedras e um pouco de brita e também areia e ainda um balde com água, e trouxe os seus discípulos e deu um jarro para cada um e disse, encham da melhor maneira possível. E alguém muito apressado já jogou a areia, jogou a brita, jogou a água, não coube mais as pedras. E outro chegou, jogou a água, jogou a areia. E alguém inteligente disse, primeiro as pedras grandes. Coube tudo dentro do jarro, mas sobrou muito espaço. Agora eu vou botar a brita. E mexe, ocupou os espaços ao redor. Agora eu vou botar a areia. E balança, a areia ocupou e derramou a água e coube tudo no jarro. E a lição dessa história é, primeiro as coisas maiores, primeiro as prioridades, primeiro o que é mais importante. Sabe por que o dia não rende? Porque você começa já olhando o Instagram quando levanta da cama. Sabe por que o dia não rende? Porque logo cedo alguém liga para você e passa não sei quantas horas no telefone conversando no miolo de quartinha. Nós precisamos aprender a priorizar o que é mais importante. Comece o seu dia falando com Jesus na oração. Comece o seu dia, aleluia, falando com o Senhor, ouvindo a sua voz por meio da palavra. Comece o seu dia pensando, o que é que eu vou fazer para a glória de Deus? Qual é a vontade de Deus para esse meu dia? Porque se nós colocarmos cada coisa no seu lugar, e primeiro aquilo que é prioridade, nós vamos conseguir usar bem o nosso tempo e vamos ser muito mais produtivos para o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui nesse capítulo 5 de Efésios, perceba que ele está dizendo que nós devemos viver de maneira sábia com o nosso tempo. Mas isso não quer dizer que a gente vai só viver na igreja e esquecer o restante, porque quando você chega lá na frente, no verso 22 em diante, ele começa a falar sobre as responsabilidades no lar, na família. Tem gente que entende mal e pensa que cuidar das coisas de Deus é largar a casa e viver na igreja. Não é isso. É você usar bem o seu tempo, para que o filho tenha o tempo, o marido tenha o tempo, o pai tenha o tempo, a mãe tenha o tempo, e Jesus tenha o tempo que nós precisamos dar a Ele, para que a nossa vida cresça de uma maneira equilibrada, seja organizado, meu irmão. Planeje o seu dia, planeje o seu tempo. Se no final de cada dia nós pararmos para pensar o que fizemos neste dia, nós vamos descobrir muitos ladrões de tempo que precisam ser parados. Hoje, quando você chegar em casa,
Pegue um papel e comece a lembrar. Que horas você acordou? O que você fez? A que horas você foi almoçar? Em que você gastou sua tarde? À noite eu sei que você está aqui, e dê glória a Deus porque você está aqui, porque certamente nessa noite, Deus vai despertar muita gente, para jogar fora os ladrões de tempo, para tampar a boca do ladrão, e usar com sabedoria, essa dádiva tão preciosa, para ser mais produtivo para o reino de Deus. Há um tempo certo para cada coisa, o sábio diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. E nós precisamos então nos organizar de maneira sensata. Se você vai ler a Bíblia, veja qual é a melhor hora para você fazer isso. Porque tem gente que acorda às 5 horas da manhã, bom dia, bom dia, bom dia todo mundo, como é que vai, tudo bem, já está ligado. E tem gente que acorda às 9 horas da manhã, por que é que me chamaram de madrugada, pelo amor de Deus, Tem gente que parece que é a válvula, né? Vai esquentando, lá para meio-dia, está mais ou menos assim. Então veja, se você é essa pessoa que esquenta devagar, não lê a Bíblia logo cedo, que você não vai estar atento. Agora, se você é daquela pessoa que quando chega a hora de dormir, conta os carneirinhos todinhos, passa 3, 4 vezes o rebanho todinho, você não consegue dormir, talvez essa seja uma hora boa para você se acalmar e ler. Agora, se você é como eu, porque eu, quando chega a hora de dormir, se você estiver me contando uma história, seja rápido, senão você vai ficar falando sozinho. Então não é uma hora boa para eu ler antes de dormir, porque eu adormeço rápido. Você precisa se conhecer para saber qual é a melhor hora para fazer as coisas. Tem gente que quer caminhar de 10 horas da noite, aí perde o sono e fica sem dormir direito. Cada coisa tem o seu tempo. Essa é a maneira sábia. Encaixe cada coisa no melhor tempo, na melhor hora. Há um tempo que você pode orar, há um tempo que você pode ler, há um tempo que você pode falar de Jesus, há um tempo que você pode conversar com alguém mais experiente, há um tempo que você vem para uma igreja, há um tempo que você vai cuidar das suas coisas em casa. Há tempo para tudo, desde que ele seja bem utilizado. E por fim, queridos, se nós queremos viver usando o tempo para cumprir aquilo que é a vontade do Senhor, Paulo diz, não seja nécio, entenda qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos consagrar o nosso tempo a Deus. Tiago nos ensinou dizendo assim, tem gente que diz, amanhã eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, vou comprar, quando ele deveria dizer, se Deus quiser, e se vivermos, porque nós devemos fazer o melhor que pudermos com o nosso tempo, mas a última palavra tem que estar nas mãos do Senhor. Ele é que diz como é o nosso tempo, como ele deve ser utilizado. Planeje o seu dia, mas coloque bem na frente assim, seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor, para que ele nos dirija a aproveitar bem o tempo que nós temos. Agora, para finalizar, entenda uma coisa, Deus nunca pede que nós façamos uma coisa, sem Ele nos dar a capacidade para isso. Você pode estar pensando assim, mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, eu não sei gerenciar bem o meu tempo. Mas nós temos conosco um sábio instrutor, um guia extraordinário. Quando você aceitou a Jesus, você se tornou morada do Espírito Santo. E ninguém entende melhor de dirigir, de direcionar, de ensinar do que o Espírito Santo de Deus. Se você não souber como fazer isso, entenda, o Espírito Santo te dá graça, ele te dá capacidade, o Espírito Santo te dá, aleluia, a sabedoria. Se está faltando sabedoria, Tiago diz, peça, porque Deus dá sem medida. Peça,
Talvez a primeira oração do dia deva ser essa: Senhor, me dê sabedoria para usar bem o tempo desse dia, me ensine a viver de uma forma sábia, me ajude a eu fazer aquilo que eu devo fazer, para a glória do Teu nome. Pare de desperdiçar o seu tempo, não deixe que ninguém mais roube o seu tempo, e use bem o tempo que você tem, para a glória de Deus, porque fazendo assim, meu irmão, você não somente vai entender e cumprir a vontade de Deus para a sua vida, como você será alguém muito produtivo para o reino de Deus. Há homens na história da igreja que fizeram tanto que nós ficamos admirados. Como é que John Wesley conseguiu fazer tanto? Como é que John Stott escreveu 100 livros? Como é que Carlos Wesley compôs 5.000 hinos? Eu não consigo fazer nem um corinho. Mas certamente eles entenderam que há um tempo certo para cada coisa, e que se o tempo for bem aproveitado, nós podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Há uma conversa besta, há uma conversa equivocada, que alguém diz assim: os crentes de antigamente, eles oravam mais, eles buscavam mais, eles estavam mais na igreja, porque eles não têm essa correria do dia de hoje. Mas isso não é verdade, irmão. Porque antigamente, se você queria água, você tinha que às vezes andar 3, 4 quilômetros com um pote na cabeça, para poder ter essa água. Hoje você só faz abrir a torneira. Quando o camarada queria fogo, antigamente, ele tinha que ir no mato, rachar lenha, trazer, botar, e vamos soprar para poder ter fogo. Hoje você não risca mais nem fósforo, aperta só um botãozinho e já tem fogo. A diferença dos crentes do passado para os crentes de hoje não é que nós temos mais coisas para fazer, é que eles não tinham tantos roubadores de tempo como nós temos. O problema não é que o tempo, nós temos a sensação que o tempo está passando muito rápido, não é. A questão é que você começa a olhar, não, vou só dar uma olhadinha aqui no Facebook, quando você vê, passou 1 hora. Eu vou só ver aqui uma coisa, e quando você vê, já foi meia hora, 30 minutos, 40 minutos. E no entanto, quando nós vamos orar, parece que o tempo está rendendo. Depois de 5 minutos de oração, depois de pedir a lista toda do que a gente tinha, parece que não passou o tempo, mas é porque nós estamos desaprendendo a parar diante do Senhor e a conversar com Ele e a gastar tempo com Ele. Nós precisamos rever a forma como nós usamos o nosso tempo. Como é que você tem usado o seu tempo? Quanto tempo você tem usado para seu crescimento espiritual? Quanto tempo você tira por dia para ler a palavra? Um escritor americano disse que no dia da eternidade, Deus vai usar o Facebook para desmascarar crentes que dizem que não tinha tempo para orar. Senhor, eu não tinha tempo para orar. Anjo, acesse aí o cadastro dele no Facebook, vamos ver quantas horas por dia ele acessava. O tempo é o mesmo para cada um de nós. Se Deus diz que nós devemos viver de maneira sábia, é porque Ele nos dá a condição para isso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu e você viemos aqui para entender: Deus nos dá a cada dia novas oportunidades. Amanhã é um novo dia, é um novo tempo, é uma nova folha no calendário. E neste novo tempo, Deus quer que você seja mais sábio, seja mais prudente, que você entenda qual é a vontade dEle no uso do seu tempo, para que você possa fazer isso da melhor maneira possível.
Fique de pé comigo, por favor. Glória a Jesus. Antes que eu possa devolver o microfone, eu gostaria de fazer uma oração com você. Talvez a sua oração seja de perdão, de pedido de perdão. Talvez a sua oração seja de arrependimento. Talvez a sua oração seja para dizer: Jesus, me perdoe, eu tenho desperdiçado o meu tempo. Me perdoe, eu tenho usado mal o meu tempo. Se você tem gastado o seu tempo com coisas inúteis, hoje você veio aqui para entender, não é essa a forma que Deus quer que você viva. Deus quer que você seja sábio. Deus quer que você vá nessa noite e pegue o tempo de volta e traga para o seu poder, traga o tempo de volta para o seu domínio. Tire o tempo de quem está roubando o seu tempo de você, traga de volta do desperdício esse tempo e seja sábio para que você possa crescer, porque certamente você será um crente melhor. Você será uma mulher mais prudente, você será um crente com mais conhecimento, você será uma mulher de mais oração, você será um jovem, uma jovem que vai ter uma vida muito mais produtiva, se você usar bem o tempo que Deus te deu. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos despertar nesta noite, por nos chamar a atenção nesta questão tão importante que às vezes nós não paramos para pensar. Nos ajude a viver de maneira sábia. Ajude o Teu povo que nesta noite aqui chegou, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais ou que depois irão assistir este vídeo, que eles possam ser despertados por Teu Espírito Santo, Deus, para que sejamos melhores mordomos do nosso tempo, para que possamos ser melhores gerentes das oportunidades que o Senhor nos dá, porque com certeza a Tua vontade para nós é que nós cresçamos na graça e no conhecimento, é que sejamos crentes com mais tempo para Ti, para a Tua obra, mais tempo para crescermos, Senhor. Então, por Teu Espírito Santo, trabalha no coração de cada crente nesta noite. Mostra, Senhor, as áreas de desperdício. Ajuda-nos a sermos melhores entendedores das prioridades e usarmos bem o nosso tempo, porque o que nós queremos é que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor cresça na nossa vida, que o Senhor nos use para a Tua glória, que possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, o Teu propósito para a nossa vida, e certamente, usando bem o nosso tempo, melhor nós poderemos fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Dá graça ao Teu povo, dá sabedoria à Tua igreja, ajuda cada crente a entender e a viver de uma maneira sábia, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Obrigado por Tua palavra, pela graça que o Senhor nos dá para fazermos isso, pela direção do Teu Espírito para nos ajudar neste processo, e que em tudo o Senhor seja glorificado no uso do nosso tempo. Nós Te oramos assim, Senhor, e por tudo Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela paciência de me ouvir, pelo tempo que você dedicou a ouvir a palavra de Deus nesta noite. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Obrigado, querido irmão Jonas, pelo tempo, pela oportunidade. Minha gratidão, pastor Abdênigo. Que Deus abençoe a sua igreja em continuidade, no nome de Jesus.